Nós temos feito aqui em nossa igreja a exposição do livro de Efésios, já quase chegando ao finzinho desta série, onde temos a oportunidade de ver todo o livro, toda esta carta. E a carta de Paulo aos Efésios inicia mostrando a nós o grande privilégio que temos de ser filhos de Deus. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos escolheu e que há lugar para nós ao lado do Senhor na condição de filhos, tendo-o como nosso Pai. Que privilégio! No entanto, fazer parte da família de Deus traz para nós também obrigações, deveres. Não representamos uma família qualquer, representamos a família daquele onde o Pai é o Senhor Santo, Santo, Santo. Nada menos do que santidade pode ser considerado condizente com o nosso proceder de filhos. Então, a segunda parte da carta é nos desafiando a viver essa nova vida. Então, vocês que são filhos, vivam como filhos. Não apenas desfrutando das bênçãos de ser filhos, mas também vivendo de modo condizente ao Pai que vocês têm. E isso passa a ser descrito no capítulo de número 4, a partir do verso 17. Santidade no falar, no agir, no pensar, rompendo com o passado, se despindo do velho homem. Santidade em todas as áreas da nossa vida, fazendo com que a luz de Cristo brilhe por meio de nós. E no final do capítulo 5, então, um convite nos é feito para sermos cheios do Espírito Santo, para efetivamente conseguirmos viver esta santidade. E o texto passa a nos dizer como isso é possível, como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Ele por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, para sermos cheios do Espírito Santo e termos condição de vencer ao pecado e assim termos uma vida condizente à filiação nossa ao nosso Deus, precisamos também nos sujeitar. Essa sujeição é mostrada primeiramente no relacionamento entre marido e mulher, Efésios 5, 22 a 33, depois na relação pais e filhos, Efésios 6, do 1 ao 4, e hoje na nossa relação profissional. Por isso o tema da nossa exposição nesta noite é desafiados a servir melhor. Aqueles que são empregados serão desafiados a servir melhor os seus patrões, e aqueles empregadores serão desafiados pelo Senhor a servir melhor aqueles que lhe se submetem. E eu quero ler com você esse texto. Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós falaremos neste momento de mais uma destas áreas que tem muito a ver com a nossa vida. Todos nós aqui saímos para o trabalho, todos nós aqui, em alguma medida, exercemos também liderança sobre a vida de outros quando contratamos um serviço. Aqueles, ó Deus, que talvez estejam passando pela situação do desemprego, querem e precisam do trabalho, estão em busca disso. Então, Senhor, o assunto de hoje tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e precisamos ser orientados nisso. Diante desta realidade, encha-nos com Teu Santo Espírito, Senhor, para conseguirmos expor com fidelidade a Tua palavra, para que a palavra do Senhor, ó Deus, penetre em nossos corações, para que sejamos impactados por ela, transformados por ela, desafiados a servir melhor, para a glória Tua. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Senhor. Irmãos, é muito interessante observar
o cenário evangélico em nosso país e perceber um dualismo muito triste. Que situação de dualismo é essa? A ideia de que existem algumas coisas mais sagradas do que outras. A ideia de que há espaços, tempos mais sagrados do que outro. Um dualismo um tanto quanto perigoso, de acreditar que em alguns momentos da nossa vida estamos em maior responsabilidade de adorar a Deus do que em outros. Esse dualismo, por vezes, se dá na nossa mentalidade do que é a adoração a Deus e o serviço a Ele. Olhamos então para este momento agradável que nós estamos vivendo, do povo de Deus reunido, em culto, em adoração, e falamos, olha, isso aqui é santo, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui é sagrado. E aí quando pensamos na realidade do dia a dia, do trabalho, de segunda a sexta, das 8 às 5, não, isso aqui não tem nada a ver com o Senhor. Isso aqui não tem nada a ver com adorar a Deus. E esse é um dualismo perigoso. A orientação que nós temos ao olharmos para a história da igreja é viver corandeu, que significa viver na realidade de que o tempo todo estamos diante de Deus. Significa então que eu sou chamado para servir e adorar a Deus na igreja, no trabalho, em casa, e todas as minhas atividades precisam glorificar ao Senhor. E é claro que cada atividade tem o seu formato, tem a sua maneira e o modo agradável que bendiz o nome do nosso Deus. Mas nenhuma é menos importante do que a outra, ou menos santa do que a outra, ou exige de nós menos responsabilidade do que a outra. O tempo todo somos desafiados pelo Senhor a viver para a glória dEle. E tudo isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, é interessante que esse dualismo que nós fazemos, a Escritura não faz. Quer ver um exemplo? Você não tem nenhum texto normativo sobre como é o culto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, sim, todo ritual de culto, a lei cerimonial é exposta até com detalhes de tamanho do prédio e do formato e do material que deveria ser usado. No Novo Testamento você não tem isso. No Novo Testamento você não tem, por exemplo, olha, os lugares de reunião de vocês deverá ter esta medida, esta característica, esta cor de parede. No Antigo tinha, no Novo não. Não tinha coisas do tipo, não registra coisas do tipo, o culto de vocês deve começar a tal hora e deve ser regido com este momento. Não há normatização do culto. No entanto, quando nós olhamos no Novo Testamento, há uma normatização de vida. Falando sobre casamento, falando sobre criação de filhos, falando sobre a nossa vida enquanto profissionais, falando da nossa vida em relação aos problemas e às provações. Veja então que a adoração ao nosso Deus, à luz da Escritura, ela é muito abrangente. E não pode ser limitada ao nosso momento de culto. É claro que o Novo Testamento está preocupado em cultuarmos a Deus de forma correta, reverente, cristocêntrica, que bendiz o nome do Senhor. Mas veja que preocupação igual ou talvez até maior seja dada no sentido daquilo que vamos fazer lá fora. Porque a nossa vida lá fora é extensão daquilo que vivemos aqui dentro. Tão santo quando devemos ser aqui, precisamos ser lá também. Isso é uma vida diante do Senhor. Diante disso, irmãos, precisamos falar de trabalho. Precisamos falar de trabalho como algo fundamental para o nosso sustento, para o exercício dos nossos talentos, mas também para a glória de Deus. E eu destaco alguns problemas que temos tido nesta relação profissional. Primeiro problema que se vê quando falamos de trabalho é encarar o trabalho como um fardo e não como uma oportunidade dada pelo Senhor para usarmos os nossos dons e talentos. Então, é um tanto quanto triste olharmos para a expressão do tipo sextou, quase como que uma comemoração pelo fim de uma semana de trabalho. Quase como que um grito de alívio, pronto, ufa, acabou. Assim como também é triste imaginar, poxa, segunda-feira, tudo de novo.
Quando nós encaramos o nosso trabalho desta forma, irmãos, estamos dizendo que ele é apenas um fardo em nossas vidas e não o encaramos como uma oportunidade de servirmos a Deus. É aquele sentimento que alguns crentes têm: ah, pastor, como é gostoso, eu não vejo a hora de chegar domingo para louvar ao Senhor, adorar a Ele. Ah, mas daí quando termina o culto eu lembro que eu tenho que ir para o trabalho depois na segunda-feira, isso já me desmotiva. Estamos errados ao pensar assim. Claro que deve haver muito prazer e alegria em nós por estarmos na casa de Deus. Que oportunidade! Mas, irmãos, o trabalho deve ser tão prazeroso quanto. E a mesma forma como nós encaramos este momento sendo prazeroso, porque aqui adoramos a Deus, precisamos encarar a nossa segunda-feira como uma grande oportunidade de bendizer e exaltar o nome do Senhor por meio do nosso trabalho, porque ele não pode ser para nós um fardo, mas uma oportunidade dada por Deus para bendizermos o seu nome fora da igreja. Segundo problema que nós temos em relação ao trabalho, o trabalho sendo feito sem a vocação. Trabalhar sem vocação é um grande problema. Encarar o trabalho como não sendo algo do qual Deus está envolvido e nos desafiando a fazer. É interessante que quando nós usamos esse termo vocação, muitos vão limitar isso às condições ligadas à igreja, a vocação do presbítero, a vocação do diácono, a vocação do pastor, mas não vão encarar o trabalho do médico, do lixeiro, do engenheiro, do pintor, do eletricista, do mecânico, como vocação da parte de Deus, o que é um grande equívoco. É só nós olharmos, por exemplo, os nossos políticos e os guardas que cuidam de nós. Como que a Bíblia se refere a eles? Lá em Romanos capítulo 13. São ministros de Deus. Veja então que quando nós pensamos em vocação, a gente pensa, o pastor é um ministro de Deus vocacionado para a obra. E aí quando nós lemos a Escritura, ela fala até mesmo aquele político que está lá, que às vezes você não gosta dele, é ministro de Deus para o nosso bem, autoridade constituída por ele, chamada por ele para servir. Precisamos encarar nosso trabalho como vocação. Deus pensou em mim para uma função. Para esta função ele me capacitou, me dotou com personalidade, características, habilidades próprias que não deu a outro, mas deu a mim, para que eu sirva a ele por meio deste trabalho. Quando nós encararmos o nosso trabalho como vocação, seremos muito mais felizes na nossa vida profissional. Terceiro problema relacionado ao trabalho aqui na nossa introdução, para pensarmos ao longo da nossa exposição. Trabalhar com a postura vitimista. Esta muito própria destes dias de uma sociedade tão influenciada pelo socialismo, tão sindicalizada. Então o funcionário já entra no trabalho com o sentimento de que é vítima da sociedade, de que está ali a pagar um preço e ser explorado e ser oprimido. Irmãos, esta não é a realidade que nós veremos no texto. Interesses dos dois lados são destacados na Escritura, de forma que não podemos nos vitimizar. Há tantas dificuldades para o empregador, tal qual há também para o empregado. Quarto problema que há, e eu destaco aqui, trabalhar com a motivação errada. Então, alguns vão se motivar primeiro pelo dinheiro. E óbvio que quando uma profissão é escolhida pelo dinheiro, ignorando vocação, ignorando habilidades, ignorando a oportunidade de servir, esta profissão não será bem exercida. Segunda motivação equivocada, o poder. O desejo de dominar pessoas, liderar pessoas e não se sujeitar a outras pessoas. Algo que é dito em relação ao brasileiro, e eu questiono se isso é algo tão bom assim, é que o brasileiro é empreendedor. Então a gente ouve muito isso, né? Ah, o brasileiro gosta de empreender, é corajoso. Essa é uma característica, um perfil do brasileiro. E isso é apresentado como algo extremamente positivo. No entanto, quando nós vamos sondar a motivação desse empreendedorismo, por vezes ela passa tão somente pelo fato da pessoa não querer ser mandada por ninguém. Eu quero abrir o meu próprio negócio, chegar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser, fazer as coisas do meu jeito, não quero dar satisfação para ninguém. Irmãos, esta é uma motivação errada, pecaminosa. Daí tantos abrindo e tantos outros fechando empresas.
Porque não são vocacionados para empreender, não são vocacionados para administrar, não são vocacionados para liderar, mas porque são insubmissos a qualquer tipo de liderança, avessos a qualquer tipo de hierarquia, a qualquer tipo de sujeição ao próximo. Preferem esses abrir o seu próprio negócio para mandar neles no seu próprio nariz. E isso não é necessariamente bom. Se a motivação for só o poder para ter autonomia, então essa motivação é errada. Uma outra motivação errada, terceira, é o status. Então eu quero ter o diploma tal. Então eu quero ser reconhecido como doutor não sei o quê. E também esta, irmãos, é uma motivação tanto quanto equivocada em relação ao trabalho. Por isso, na noite de hoje, nós seremos desafiados a servir melhor, a trabalhar com a perspectiva bíblica. E eu chamo a sua atenção nesse momento, para que você preste muita atenção em tudo que será dito, porque nós falaremos de algo que é comum a todos nós, que já na terça-feira desenvolveremos, e alguns que não terão direito ao feriado, amanhã mesmo já estarão diante desta realidade do trabalho, e que você então trabalhe e sirva de forma diferente para a glória de Deus. Nosso sermão será dividido em duas partes. Primeiro, um desafio aos servos. Segundo, desafio aos senhores. Desafio aos servos do verso 5 até o verso de número 8. A maior parte do nosso sermão será falando aos servos. E, por fim, no verso 9, falando aos senhores. Vejamos, então, os desafios que Deus faz para aqueles que servem. Diz o texto: quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor. Primeiro esclarecimento importante na exposição do texto é dizer quem são estes servos aqui. E a palavra servo aqui é a palavra escravo. Sim, o texto está falando de escravidão. Pastor, Deus está validando a escravidão? Não. O apóstolo Paulo está dizendo que a escravidão é algo normal, a ser aceitado e estimulado? Também não. É importante nós considerarmos algumas coisas ao falar de escravidão em toda a nossa observação da Escritura. Quando nós lemos no Antigo Testamento, há leis, por exemplo, em relação a como lidar com escravos. E não significa dizer que isto era algo plenamente aceitável pelo Senhor. Assim como no Novo Testamento também há, inclusive lemos, orientações para como lidar com escravos. E não significa dizer que a Bíblia está apoiando isso. Consideremos, irmãos, que a Bíblia foi escrita para regular um mundo caído. Tanto apresentando preceitos, como apresentando também a redenção. Vou repetir isso e quero que você preste muita atenção. A Bíblia foi escrita para regular uma realidade de mundo caído. Dando os preceitos do Senhor para nós, agora que vocês pecaram, vocês precisam de orientação, vocês precisam de mandamentos, vocês precisam ser conduzidos no caminho correto. Então são os preceitos do Senhor. E para revelar a redenção, a história de Cristo. Nesta ideia de regular o mundo caído, muitas realidades de pecado serão tratadas na Escritura. E já serão uma realidade antes mesmo do livro ser escrito. A condição de escravos, por exemplo, já era uma realidade antes do Pentateuco ser escrito, antes do primeiro livro da Bíblia ser escrito. Logo, quando a Bíblia foi escrita, o mundo já tinha muitos escravos. E o que fazer? Sair por aí mudando o mundo inteiro? Revogando todos os governos? Lutando contra todas as situações de impérios e classes que existiam no mundo? Não é este o propósito da Escritura. A ideia é, existe a escravidão. Isso não agrada a Deus, mas é uma realidade de mundo caído. Ponto. Como que nós vivemos nela? É disso que a Escritura está dizendo. Por que Paulo não está incentivando a escravidão aqui? Porque ele vai dar orientações aos senhores sobre como cuidar bem dos seus empregados, dos seus escravos. E você vai ver que ele vai falar sobre boa remuneração, sobre compaixão. Ele vai falar para nós sobre o tratar bem. Então,
O que Paulo está fazendo é justamente caminhar na contramão do mundo. Ele escreve para uma igreja que está inserida em um contexto onde a escravidão é real e que não é ele, Paulo, capaz de mudar. Porque ele não está escrevendo para os líderes romanos. Não tenho dúvida que se a carta fosse escrita aos imperadores romanos, Paulo diria: ponham fim à escravidão. Não há dúvida disso. Mas Paulo não está escrevendo para Roma, para os líderes imperadores romanos. Para quem Paulo está escrevendo? Para cristãos que eram escravos. Para cristãos que tinham escravos e que estavam inseridos em um contexto e uma cultura em que a escravidão era algo normal, validado pelas lideranças políticas da época. O que fazer? Regular a situação. Vocês não vão conseguir mudar o Império Romano, mas vivam diferente dentro dele. O que Paulo está dizendo, irmãos, e para nós isso é muito válido. Nós estamos em empresas onde talvez o dono seja um ímpio, onde talvez aqueles que trabalham ali tenham todas as motivações erradas que nós acabamos de pontuar. E nós não conseguiremos mudar todo o cenário. Então agora eu vou explodir a empresa de dentro para fora e vou mudar toda a realidade e tudo vai ser diferente. Não há possibilidade de fazermos isso. Pelo menos boa parte de nós não temos esta influência dentro dos nossos cargos. Mas o que Paulo está falando, ok, esta é a realidade de vocês, sirvam de modo a agradar a Deus, mesmo dentro desse contexto caído. Mesmo dentro desse contexto onde, infelizmente, o pecado já tomou conta. Então, aos servos, trabalhem de forma diferente, aos senhores, trabalhem de forma diferente. Então, é muito importante dar esse esclarecimento aqui para que nós não tenhamos nenhuma dúvida sobre essa questão da escravidão, achando que talvez a Bíblia seja conivente, complacente e ignore essa condição de escravos. A escravidão não agrada a Deus, a escravidão não é preceito de Deus, mas é uma realidade de mundo caído do qual a Bíblia trata e nos instrui. A como viver, uma vez que talvez não esteja sobre nós a responsabilidade de mudarmos isso. Então vejamos, depois de fazer esse esclarecimento. Obedecei a vosso Senhor com sinceridade. A palavra obediência aqui foi a mesma palavra usada aos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. Obedecei como ao próprio Senhor. Essa obediência, ela é incondicional, exceto com uma única questão. Primeiro, ser obediente ao nosso Deus. Significa, então, irmãos, que nós devemos obedecer àqueles que nos dão ordens dentro da empresa, desde que essas ordens não contrariem a palavra de Deus. Isso, em alguma medida, é para nós uma condição cômoda. Aquele que me lidera é responsável por aquilo que eu faço. Se ele me lidera mal, é dele a responsabilidade pelo resultado. É muito interessante ver algumas brigas dentro de empresas de funcionários que não querem fazer aquilo que a sua gerência lhe ordena. Não, porque eu acho que de outro jeito vai ser melhor e tal, e etc. E começa a discutir, começa a brigar. Faz aquilo que seu chefe está te mandando. Se der errado, você simplesmente chega para ele e fala: fiz aquilo que você me pediu. Desde que isso não contraria a Escritura, desde que isso não ofenda a santidade de Deus, cumpra a ordem. A sua função é ser servo e a responsabilidade dele é liderar você com excelência. O mesmo em relação a nós e os nossos pais. Minha função enquanto filho é obedecer ao meu pai. Se ele está me conduzindo de forma equivocada, a responsabilidade será dele. Por isso que a Bíblia fala com seriedade: pais, criem e eduquem os seus filhos de acordo com a Escritura. E por isso que o nosso texto vai falar: senhores, façam como se estivessem fazendo ao Senhor. Trabalhem com excelência, deem boas ordens. Mas ainda que a sua ordem não for tão boa, não sendo ela algo contrário à Escritura, cumpra. Se vai dar certo ou não, a responsabilidade é daquele que te deu a ordem, e não sua. Tente orientar, tente falar: eu tenho uma outra ideia, eu tenho um outro posicionamento, eu acho que de outra forma pode ser melhor para nós e para a nossa empresa. Ah, mas eu não quero ouvir. Tudo bem, não tem problema, sou o seu servo. E obedecerei a você sem nenhuma dificuldade. E se tudo der errado, pastor, você chega para ele e fala: então, nós conversamos. Lamento. Quais são as próximas ordens? Estou à disposição para cumprir. Agora veja o texto. Quando o texto fala para nós obedecermos aos nossos senhores segundo a carne, ele está nos convidando a ter um envolvimento com a causa do outro.
A ideia de que há interesses desses senhores que precisam também ser os meus. Reconhecendo que mesmo aquele que era donos de escravos, tinham interesses que por vezes eram interesses justos. Ou pelo menos interesses do qual os escravos deveriam se envolver neles. O interesse para ter um bom sucesso na sua produção é algo válido. E neste interesse é que o texto está falando, se envolva. Se envolva com os interesses dos seus senhores. E este envolvimento vai ser saudável para que você sirva também muito bem. 2 exemplos na Escritura me fazem pensar em relação a isso, a vida de José e a vida de Daniel. Quando nós olhamos a vida de José, ele estava em um contexto adverso, numa terra estranha, depois de ter sido preso injustamente, mas vai ser conduzido ao palácio e vai servir com excelência, se envolvendo com os interesses daquele que lhe subordinou. Então observem a coisa. José tem o sonho, tem a visão. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. José poderia olhar para Faraó e falar, olha, Faraó, o problema é seu, está aí o sonho, você faz o que você quiser. Não é meu povo, não é minha terra, não é minha gente. Se vira. É isso que José fez? Não. Ao saber do sonho, José se preocupou e se envolveu com os interesses daquele que liderava a sua vida. Faraó, é o seguinte, este é o sonho, esta é a interpretação, e isto é o que você deve fazer. Coloque líderes que vão cuidar muito bem dos mantimentos, que vão fazer os estoques durante esses 7 anos, e depois vocês vão ter e vão distribuir no período de escassez. Qual foi a resposta de Faraó? Quem melhor do que você, José, para fazer isso? José, você agora vai ser governador no Egito. Porque José se envolveu com os interesses de alguém que lhe era estranho. A mesma realidade com Daniel. E talvez você pense, pastor, é que você não sabe o meu patrão. Vai ver o patrão de Daniel para você ver. Quem era? Nabucodonosor. Arrogante, orgulhoso, vaidoso, se achava. Esse era Nabucodonosor, lembra? Castigo de Deus para ele, fazer comer capim, tamanho orgulho e vaidade daquele homem. E Daniel serviu muito bem ao Império Babilônico e depois ao Império Persa. Daniel estava nas mãos dos inimigos, cativo ali, longe da sua terra, mas serviu com tanta excelência que foi colocado em alto posto, em alta consideração, no maior império da terra, o Império Persa. Porque se envolveu com os interesses do outro. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos nos envolver com os interesses da nossa empresa. Jeremias capítulo 17 nos dá uma orientação muito interessante, orai pela paz da cidade. Porque o nosso bem depende do bem da cidade. E o pedido que Jeremias estava falando era em relação à Babilônia. A Babilônia são nossos inimigos, sim. A Babilônia está nos escravizando, sim. A Babilônia está matando os nossos, sim. Mas orem pela paz dessa cidade, porque o seu bem depende do bem dela. Ore por sua empresa, porque o seu bem depende do bem da empresa. Se envolva com os interesses da empresa, porque o seu bem depende do bem da empresa. E esta é a realidade que o texto está dizendo, em relação a olharmos e obedecermos os nossos senhores segundo a carne. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O texto coloca essa expressão, como a Cristo, mostrando para nós uma transferência de tutela. E é muito interessante aqui, irmãos, porque mais adiante, no verso de número 6, o texto vai usar a expressão, servi vocês como servos de Cristo. E a palavra servos, empregada também a figura de Cristo, é a palavra escravo. Agora, olha que interessante. O que Deus está nos falando é assim, vocês são escravos de Cristo. Pertencem a Cristo. E quando lemos o capítulo 1 de Efésios, usa o texto falando sobre sermos selados pelo Senhor, justamente apontando para este símbolo de que pertencemos a Deus.
Pertencemos e somos escravos de Cristo. E ele então transfere essa nossa tutela para os nossos patrões. Então eu me lembro aqui da minha infância. E eu ficava um quanto chateado com meu pai às vezes. Porque essa tutela era passada constantemente. Era como se eu fosse lá para a casa do Silva, e meu pai chamava o Silva e falava: Silva, é o seguinte, Jonatas está indo lá para sua casa, se ele desobedecer, pode dar uma chinelada nele. Ah, poxa vida. Aí, eu ia lá para a casa do Wilson, e meu pai falava: Wilson, é o seguinte, Jonatas está indo aí para sua casa, tudo bem, cuida dele, se ele desobedecer, pode dar uma chinelada nele. Eu vou apanhar de todo mundo, então. E não tinha conversa. O que meu pai estava querendo dizer ao fazer isso? Era como se ele falasse: Silva, Wilson, eu sou o pai, mas estou transferindo a você a autoridade sobre o meu filho. Quando o Senhor usa esta expressão para nos falar, dizendo que nós somos servos, escravos dele, mas devemos servir bem aos nossos senhores como se estivéssemos servindo ao nosso próprio Deus, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês me pertencem, mas de segunda a sexta vocês pertencem aos seus senhores, e eles são ministros meus, representando a mim mesmo no cuidado de vocês. Tal qual vocês obedecem a mim, obedeçam também a ele. Por isso, então, somos desafiados a servir com excelência. É o que vai nos dizer o verso de número 6 e verso 7. Não servindo à vista como que para agradar homens, mas fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. 3 coisas são colocadas aqui nesta ideia de trabalhar com excelência. Primeiro, não trabalhar apenas quando alguém te observa. Tem gente que só é excelente quando tem alguém vendo. E esse não é o modelo bíblico apresentado. Não importa quem observa o seu trabalho, vai e faça o melhor. É interessante, irmãos, que quando nós trabalhamos apenas porque alguém está nos observando, isso reflete muitos pecados. Pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Contra o nosso próximo porque estamos sendo desonestos com ele. Se está me observando, eu faço. Se não está, eu peco. Mas contra Deus também, porque isso é sinal e reflexo do nosso orgulho, da nossa vaidade. Eu só faço bem quando alguém observa porque eu quero elogio, porque eu quero reconhecimento, porque eu quero que as pessoas vejam e falem: está vendo como ele trabalha, como ele é excelente. Então, se tem alguém vendo, a minha postura é outra, o meu trabalho é outro, aquilo que eu vou entregar é diferente. Então, se tem público, se tem plateia, esse coração vaidoso, arrogante, pretensioso, que por vezes quer ocupar o lugar de destaque que é próprio de Deus, ele faz bem feito. Irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. É só virar a página que você vai ver no verso de número 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Observe que a expressão temor e tremor também é usada aqui em Efésios, no versículo de número 5, ao nos mandar servir os nossos senhores. Façam isso com temor e tremor. Não apenas porque tem alguém observando, mas pela responsabilidade que vocês têm diante de Deus. Temor e tremor aqui, não temor por conta de ser mandado embora, por conta de receber chibatada, que era o contexto de escravidão da época, de alguma punição, de alguma advertência, não pelo medo e intimidação, mas um temor e tremor pela realidade de que ao trabalharmos representamos Cristo ali onde estamos. Pela responsabilidade que o Senhor nos colocou ali para sermos luz, para que as pessoas olhem e digam: excelente trabalho, louvado seja Deus, para que Deus seja glorificado por meio da nossa vida, onde quer que nós estejamos. Esta é a responsabilidade que nós temos enquanto cristãos. Eu estou fazendo para a glória de Deus, então preciso fazer com excelência, porque o nome de Deus será glorificado aqui onde eu estou. É a responsabilidade que deve trazer temor em nossos corações.
Eu não carrego o nome de qualquer um. Eu não sou funcionário de qualquer um, eu sou funcionário de Cristo. Me lembro e quero ilustrar com isso. Meu último emprego foi um trabalho de consultoria, onde nós atendíamos dentro do cliente. Então, sempre dentro dos nossos clientes, estavam ali profissionais nossos trabalhando, atuando, convivendo o dia a dia com os demais funcionários. E algo que nós sempre falávamos, vocês precisam ser excelentes, porque vocês nos representam lá dentro. Se vocês trabalharem mal, forem relaxados, se vestirem de qualquer jeito, se portarem de qualquer jeito, para o cliente vocês estão mostrando uma imagem nossa extremamente negativa. Nós trabalhamos dentro das empresas, mas representando o nosso senhorio ao Senhor Jesus Cristo. Se fizermos mal feito, se fizermos de qualquer jeito, manchamos o nome do nosso Senhor. Então, não apenas à vista dos seus patrões, porque o seu Senhor do céu está te vendo o tempo todo. Sirva com excelência. Segunda característica que o texto nos apresenta sobre servir com excelência. A primeira, não sirva apenas diante dos olhos dos homens. A segunda, faça de coração a vontade de Deus. Isso tem a ver com você colocar o seu coração no seu trabalho, na sua profissão, na sua vocação. E aqui, irmãos, há uma outra questão do dualismo que nós precisamos tratar. Existe uma visão um tanto quanto infantil, que por vezes nós cristãos somos levados a ela. Vou dizer qual é. Infantilmente, a gente pensa assim: olha, na minha lista de prioridades, Deus vem em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem a igreja, depois vem o trabalho, e é assim que eu estabeleço os meus compromissos. Estamos errados ao pensar assim. Este é um pensamento infantil demais. Na minha lista de prioridades, sempre Deus. Sempre Deus. E em segundo lugar, onde Deus quiser, onde Ele determinar. Significa dizer, irmãos, que em alguma medida, este Deus a quem nós pertencemos e somos escravos, vai nos dar missões e prioridades em momentos diferentes do qual nós devemos seguir e cumprir. E esta, então, vai ser a nossa prioridade. Deixa eu exemplificar isso. O Deus a quem eu pertenço e sou escravo, e quem eu elejo como prioridade da minha vida, vai me dizer assim: segunda-feira, a sua prioridade é o trabalho. Lá você vai servir, lá você vai fazer com excelência, lá você vai colocar o seu coração e vai se empenhar, me representando ali dentro daquela empresa que registrou a sua carteira. Então lá, você vai me glorificar e vai me exaltar. E isso tem a ver com santidade. E isso tem a ver com a glória de Deus. E isso tem a ver em fazer muito bem feito e bem dizer o nome do Senhor. Em todo o tempo. Então esta vai ser a prioridade de Deus de segunda a sexta, das 8 às 5. Mas imaginemos então que saímos do serviço. E agora eu estou em casa. E qual é a prioridade de Deus para mim agora? A prioridade é que eu cuide da minha família. E agora eu dei atenção à minha esposa e aos meus filhos. Então, ali, naquele momento, em que eu estiver dando atenção à minha esposa e aos meus filhos, eu estou glorificando a Deus. E Deus está sendo exaltado por meio da minha vida e das minhas atitudes. Então chega o sábado, o dia do descanso, porque eu cumpri a semana e o descanso também é importante. Qual é a minha prioridade? Dormir, para a glória de Deus. Então, se alguém me ligar às 10 da manhã, no sábado, em que eu estou descansando, depois de uma semana, onde eu cumpri muito bem a minha agenda, onde eu glorifiquei e exaltei a Deus com excelência em meu trabalho, me ligaram às 10 da manhã do sábado e alguém fala: e aí, estava dormindo essa hora? Para a glória de Deus. Porque o descanso também exalta o Senhor. Porque é Ele quem vai estabelecer as prioridades. E claro, irmãos, eu estou usando aqui o exemplo de uma rotina, mas se a sua rotina de trabalho não é essa, se a sua escala não é essa, não tem problema. O que eu estou dizendo é que nós glorificamos a Deus de modos diferentes, mas sempre precisamos ter essa consciência de que estamos diante de Deus e de que a nossa vida deve ser para a glória dEle. A hora de trabalhar, trabalhe com excelência. A hora de descansar, descanse com excelência. Não poupe nenhuma hora de sono, se ela lhe é devida para o descanso e para glorificar a Deus.
A hora de namorar a sua esposa, faça isso com excelência. E faça isso para a glória de Deus. Porque Deus nos manda ser bons servos, Deus nos manda ser bons filhos, Deus nos manda ser bons pais, Deus nos manda ser bons maridos, boas esposas. E tudo isso tem a ver com glorificar ao Senhor e buscar ser cheio do Espírito Santo. Pensar de forma diferente, irmãos, é dualismo. É esse dualismo perigoso que eu falei no início da nossa exposição. É pensar que este culto agrada mais a Deus do que o meu bom dia de rendimento no trabalho. O culto glorifica a Deus, mas trabalhar com excelência na hora que Deus me manda trabalhar também glorifica em igual modo. Ah, Senhor, eu estou muito feliz hoje. Por quê? Porque eu cheguei cedo, no horário certo, porque eu fiz cada uma das tarefas que me foram entregues, e eu estou convicto de que as fiz muito bem, e de que o teu nome foi exaltado por meio da minha tarefa muito bem realizada, porque ali no meu trabalho eu testemunhei de ti, e quando eu estou dizendo testemunhei, não necessariamente porque você pregou o evangelho a alguém, mas porque ali naquele dia você fez aquilo que Deus te mandou fazer, servindo a um outro Senhor, nessa transferência de tutela que Ele nos dá. E é claro, irmãos, que isso vai ter efeitos práticos. O bom marido que glorifica a Deus consegue conduzir a sua esposa a ler a Bíblia e amar ao Senhor. O bom servo, o bom funcionário que glorifica a Deus na sua função, consegue também falar de Cristo Jesus para os seus colegas e conduzir pessoas ao Evangelho. Mas saiba entender o tempo de cada coisa. Coloque o seu coração ali, porque isso tem a ver com a vontade de Deus. Terceira característica desse trabalho com excelência, servindo de boa vontade. Ah, irmãos, como é triste a nossa postura profissional muitas vezes. Você ora e fala, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego. Aí Deus te dá um emprego, você fica feliz nos 3, 4, 5 primeiros meses, depois começa a reclamar. E reclama. O trabalho não pode ser para você um fardo. O trabalho deve ser uma oportunidade que Deus deu para que você sirva e glorifique a Ele. Então, Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho. Com boa vontade eu quero trabalhar e servir. Para a empresa? Não. Talvez a empresa não mereça. Para os seus colegas de trabalho? Não, talvez eles não mereçam. Mas porque você está ali servindo para a glória de Deus. E é ao Senhor que você está servindo. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Ah, Senhor, eu estou muito feliz nesta segunda-feira. Não porque a empresa seja justa, quantas vezes ela falha, promete e não faz. Diz que vai ser e não é. Não pelos meus colegas, como eles são falsos, como o pecado afeta a vida deles. Mas eu estou servindo a Ti. Neste local que o Senhor me colocou. Então eu farei o melhor para a Tua própria glória. E o texto agora, então, nos dá no verso de número 8 a motivação para este trabalho com excelência requerido no versos 6 e 7. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja livre, quer seja servo. A recompensa, a remuneração vem de Deus. É Ele quem nos dá. Então faça com excelência. Se você está servindo a Ele, é Ele quem vai te remunerar. É Ele quem vai te recompensar. É Ele quem vai reconhecer o seu trabalho. E Ele não é injusto. Mas observe uma coisa, o texto diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, vai ser recompensado pelo Senhor. Isso tanto para o livre, quanto também para o servo. O que o texto está dizendo, irmãos, e mais abaixo vai dizer, repetir, para com ele não há acepção de pessoas, é que Deus será justo conosco e com o ímpio também. Então tem muito crente que fala assim, o meu negócio vai prosperar porque eu sou de Jesus, e o meu concorrente não é. Porque eu vou ser um funcionário melhor porque eu sou de Jesus e Deus vai me dar uma promoção. E aquele meu colega não é, então ele não vai conseguir. Irmãos,
Quando nós lemos a Escritura, Deus faz vir o sol sobre justos e injustos. Se o ímpio plantar melhor do que você, ele vai colher melhor do que você. Se ele trabalhar mais do que você e se dedicar mais do que você, ele terá resultados melhores. E não adianta você olhar e falar, Senhor, mas eu estou aqui, sou seu filhinho amado, querido. Por que esse ímpio, miserável, ateu, que nem crê no Senhor, consegue a promoção e eu não? Porque ele trabalha e você não. Porque ele estuda e você não. Porque você chega em casa e na hora que Deus está te falando, vai lá, vai estudar, vai se capacitar. Você entra lá no YouTube e fica vendo vídeo do Nicodemos, que é uma bênção. Mas se é a hora de ir para a faculdade, vai para a faculdade, vai estudar. Porque se o ímpio estiver fazendo isso, ele vai colher os frutos disso. E mais uma vez, não há mal no culto? Claro que não. Não há mal em assistir bons vídeos de excelentes pregadores? Claro que não. Mas se é hora de estudar, estude. Se é hora de trabalhar, trabalhe. Se é hora de orar, ore. Se é hora de congregar, congregue. Porque Deus é justo. E não será injusto, nem mesmo em relação ao ímpio. Ah, ok, então eu tenho aqui um filho meu que não trabalha e um ímpio que trabalha muito. Já sei, vou abençoar o meu filho que não trabalha, que é preguiçoso, que é relaxado, que não estuda, que não se capacita. Irmãos, Deus não vai fazer isso só porque você é crente. Ah, porque o meu negócio, pastor, o senhor tem que ir lá no meu negócio, estou abrindo uma loja, você tem que fazer uma oração. E alguns querem até que passa óleo, né? Então, a gente compra um óleo de porta, passa na porta, uma graxa boa. É onde dá para ir o óleo numa loja, é só aí mesmo, não tem como colocar em outro lugar. E a gente ora também, não tem problema nenhum. Mas você achar que o simples fato de colocar uma placa lá, Deus é fiel, e de fazer uma oração todo dia de manhã no seu trabalho, é aquilo que vai garantir o sucesso da sua empresa, isso é um grande equívoco. Essa é uma prática entre muitas outras que você deve ter. Não estou dizendo não faça isso, estou dizendo faça isso e muitas outras coisas. Se capacite, sirva com excelência, seja muito bom naquilo que você faz e Deus vai te abençoar. Quando nós lemos a Bíblia em Provérbios, capítulo 22, o texto nos fala disso. Trabalhe com excelência e você será colocado entre os reis. Porque Deus é justo e vai nos recompensar. E a recompensa que o texto está nos falando é nesse sentido terreno. Porque o trabalho que está sendo dito aqui é o trabalho terreno. Então, embora talvez nós até sejamos levados à ideia de espiritualizar o texto no sentido de falar da recompensa eterna, da bênção celestial, do novo céu e nova terra, e sim, tudo isso também é recompensa para o justo, especial só para o justo. E nesse sentido, quando lemos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, nos fala: trabalhe sempre muito abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão por quê? Porque você vai ressuscitar no último dia, será revestido de incorruptibilidade e estará na glória, na eternidade com o Senhor. Mas o que o texto está nos dizendo aqui é da recompensa terrena. Se você estudou, se preparou, está trabalhando, fazendo com excelência, fazendo da melhor forma, servindo como se é o próprio Deus, Ele vai te recompensar. E o contrário também. Se você não fizer, também haverão prejuízos em relação a isso. Veja aí em Colossenses capítulo 3, verso de número 25. Colossenses 3, 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Da mesma forma que Deus nos recompensa e nos retribui pelo bom trabalho que a gente faz, quando a gente faz mal também, a recompensa vai estar lá. A justiça de Deus também será feita ali. Recompensa não, a retribuição. Porque Deus é justo. Ai, pastor, eu não sei porque eu fui mandado embora, porque você trabalha mal. Que você chega todo dia atrasado, faz todo dia as coisas tudo errado, relaxado, não presta atenção, fica lá no WhatsApp, no Facebook, reclama da empresa aqui e ali, mas acha que no final do dia você vai orar e Deus vai ter que te abençoar porque você é um péssimo funcionário. Não! Se você faz bem feito, Deus vai te recompensar. Se você faz mal, Deus também dará a paga para esse mal feito. Porque Deus não faz acepção de pessoas.
e nós servimos a Ele. A parte final, então, do nosso sermão, e como eu havia dito, a de menor tempo, verso de número 9. Nós vimos aqui os desafios aos servos, veremos agora os desafios aos senhores, empregadores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Apenas 2 conselhos são dados aos senhores. Primeiro, todos os outros que foram falados aos servos se apliquem aos senhores. Da mesma forma que eu fiz uma consideração sobre quem eram esses servos, também quero colocar aqui a condição dos senhores. Mais uma vez, Paulo não está estimulando ninguém a ser senhor de escravo. Tanto que a proposta que ele vai nos colocar é justamente de um cuidado para com esses que lhe servem. O que Paulo está colocando aqui, irmãos, ao nos pedir de igual modo procedei para com eles, nos faz pensar em tudo aquilo que nós acabamos de falar em relação aos servos. A gente não falou que o servo deve se envolver com os interesses daqueles para quem eles trabalham? Pois bem, também os senhores que devem proceder de igual modo devem se envolver com aqueles que lhes servem. Senhores aqui não são só os grandes fazendeiros, os grandes empresários, os grandes diretores. Irmãos, eu creio que em alguma medida todos nós exercemos senhorio sobre a vida de alguém. Se não na nossa empresa, naqueles serviços que nós contratamos. E, infelizmente, a nossa prática enquanto senhores é tão desastrosa por vezes, como também é a nossa prática enquanto servos. Basta alguém entregar o pedido do fast food errado para você agora à noite, que você vai ver o quanto você tem sido um senhor talvez tão ruim quanto você tem sido servo. Porque você não se compadece nem se envolve com os interesses do outro. E, ok, você pode não ser o diretor da sua empresa, mas quando você liga lá na pizzaria e faz o pedido, você é senhor em relação àquilo. E existem pessoas que vão trabalhar para servir a sua refeição. E aí, como que é a sua postura? Quer ver um exemplo bem simples? Esses dias nas redes sociais, uma pessoa pediu para uma mulher que vendia bolo de pote a sua entrega, e aquela mulher falou, olha, eu infelizmente preciso cobrar uma taxa do motoboy. E a pessoa lá no Facebook descascou, acabou com aquela, queria fazer o bolo e queria vender. Irmãos, o que faltou àquela pessoa que estava criticando, que era senhor naquela situação? Envolvimento com os interesses do outro. Há um custo de um combustível que tem que vir até aqui, de um entregador que vai trabalhar. E eu preciso me envolver com isso. É muito fácil, na nossa condição de senhores, querer pagar sempre o mais barato. Querer sempre levar vantagem. E quando algo não nos satisfaz, a gente subir na mesa quase que com um chicote na mão no teclado do nosso celular ou do nosso computador e sair fazendo altas críticas ali. Irmãos, esta é uma atitude pecaminosa. Porque não há, por vezes, compaixão nossa com aqueles que nos servem. A pessoa tem um custo. A pessoa também é pecador, falho. Está atendendo 500 ligações ao mesmo tempo e pode errar o seu pedido. Isso vai acontecer. Como proceder? Envolvimento com o outro. Sem ameaças do tipo ir na rede social e eu vou denigrir a sua imagem. Mas de uma postura de cristãos. Quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém precisa ser ensinado a como proceder corretamente. Eu estou trazendo um exemplo porque às vezes a gente lê isso daqui e pensa que é para os grandes diretores. Todos nós exercemos senhorio sobre outros. E há necessidade de maior compaixão nossa. Há do outro lado alguém que também tem que sustentar uma família, que coloca produtos naquilo que está te servindo, que há um custo,
que há um trabalho que deve ser valorizado, que deve ser reconhecido, que deve ser pago em dia, remunerado corretamente, que é também um ser humano que erra, que vai falhar, que vai te deixar chateado, entristecido, e não é por meio de ameaças que você vai estabelecer esta relação, mas positivamente, porque o texto nos orienta, não ameaçando. Então se compadeça. Se você tem um funcionário, aí sim, para aqueles que exercem cargos de liderança na sua empresa, será que aquilo que é a prática do mercado é o justo? É o correto? Porque, mais uma vez, irmãos, por vezes nós falhamos nesse sentido também. Quanto é que paga o mercado? Paga R$1.000. Então tá bom, então dá 1.100, tá tudo certo. E ainda acha que foi muito cristão. Não, agora o mercado paga 1.000, eu pago 1.100. Olha como eu sou um bom servo de Deus no meu senhorio. 1.100 você sustenta uma família? Não. Então, se aquilo que você não quer para você, por que você não se compadece do outro e ajuda o outro e faz o correto também para o outro? Mas aí eu não tenho condições. Então não tenha. Então mude o seu trabalho. Chama o seu funcionário. Conversa com ele. Qual é a situação da sua família? Vocês são em quantos? Como é que é a questão de custo da sua moradia? Vamos conversar. Ok, R$1.000 atende? Ok, atende. Então, amém. Não, puxa, não atende. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos rever isso. Porque da mesma forma que o servo tem que se envolver com os interesses do patrão, também o patrão precisa se envolver com os interesses dos seus funcionários. Eles também têm famílias, os filhos deles também ficam doentes. O pão para ele também custa do mesmo jeito que custa para você. Então se envolva com os interesses dele, com a preocupação com ele, com a saúde dele, com os problemas pessoais dele. Este envolvimento é o que o texto está nos pedindo. Sirva de coração, no sentido de que você deve exercer liderança amando aquela pessoa e não só reclamando dela. De igual modo, como diz o texto, sirva com excelência aos seus empregados. E a mesma conclusão é colocada aqui também para os senhores. O mesmo Deus de um é o Deus do outro. Se Deus é justo em relação aos seus funcionários, também será justo em relação a você. Se você for um bom patrão, Deus vai te abençoar e vai te colocar bons empregados. E se você for um péssimo patrão, um péssimo empregador, um péssimo contratante de serviço, seja o da pizzaria, até do eletricista ou até daquele que vai construir a sua casa, saiba que Deus será justo. Irmãos, quero terminar o meu sermão falando sobre a obra de Cristo, o trabalho dele. E nós ouvimos aqui a palavra do Senhor falando conosco de algo muito comum, muito rotineiro do nosso dia a dia. Trabalhar, ser servido, servir. E eu queria que você pensasse agora na obra do Senhor Jesus, no trabalho dele. Foi um trabalho fácil? Não. Vamos pensar nos colegas de trabalho de Jesus? Considerando principalmente que ele sabia o que cada um deles pensava e iria fazer. Jesus tinha ao seu lado Pedro, que iria lhe negar e lhe deixar na mão numa hora importante. Jesus tinha ao seu lado Judas, que iria lhe vender por alguns trocados. Não eram bons colegas de trabalho. Por isso ele fez a obra relaxadamente? Não. Vamos pensar em Jesus se colocando no lugar daqueles para quem ele iria servir? Ele foi para a cruz por conta dos interesses dele? Por conta dos interesses daqueles para quem ele estava servindo. Vamos pensar se a gente merecia aquilo? Não. Então, às vezes a gente vira e fala, pastor, você falou tudo isso daí é bonito, mas você não sabe a empresa que eu trabalho. Já pensou se Jesus falasse isso de mim e de você? Pai, tudo bem. Tudo isso daí é muito legal, é muito bonito, eu vou para a cruz, vou morrer, o Senhor vai me ressuscitar e vai dar tudo certo. Mas você não sabe as pessoas para quem eu vou fazer tudo isso. Nós não somos melhores do que as nossas empresas.
mas foi por nós que a obra da cruz foi concluída e feita. Jesus não tinha bons colegas de trabalho. Jesus também sofreu muitas injustiças em toda a sua obra. Quer ver uma coisa que a gente não gosta? Receber a culpa no lugar do outro. Você trabalha, faz tudo direitinho, e aí acontece alguma coisa e você vai ser culpado, punido pelo outro. Puxa, não foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus? E ele fez o quê? Bateu o pé? Pediu as contas? Não, para a cruz eu não vou. Receber a culpa por eles? Não, de jeito nenhum. Não tem outra coisa que irrita mais a gente no trabalho do que fazer o trabalho do outro. E refazer as besteiras que o outro faz. Isso não irrita? Você está lá já atarefado com um monte de coisa para fazer, daqui a pouco aquele que fez tudo errado, você tem que pegar o trabalho dele e fazer também. Aí Adão foi lá, fez um monte de besteira. E nós, os filhos de Adão, só continuamos. E aí todo esse retrabalho, Cristo teve que pegar e falar, vem cá, me dá, eu vou fazer o certo e vou arrumar todo este problema que eles causaram. Irmãos, a obra e o trabalho de Cristo não foi fácil. Mas ele não desistiu. Sabe por quê? Porque ele sabia a quem ele estava servindo. E ele estava servindo ao Pai. Tomemos o exemplo de Cristo para ser também o nosso. Há injustiças, há imperfeições, há trabalhos um tanto quanto chatos, pesados, difíceis, mas que precisam ser feitos. E Deus me colocou ali com esta missão para que eu faça com excelência a semelhança do que Ele, Senhor Jesus, fez na cruz em meu lugar. Que a obra de Cristo motive-nos a fazer a obra da qual Ele nos desafia dentro das nossas empresas para com aqueles que nos servem. Em nome de Jesus. Nós fomos desafiados a servir melhor. E esse é um grande desafio. Não dá para a gente fazer bem a vontade de Deus se não tivermos relacionamento com Ele. Meu convite a você, então, que talvez tenha se visto em muitos pecados ao ouvir este sermão é: arrependa-se do seu erro, arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor e fala: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado como funcionário, como servo, como patrão, e preciso refletir a Tua glória no ambiente profissional que o Senhor me colocou. Usa a minha vida, transforma a minha vida, me faz ter relacionamento com o Senhor e enxergar melhor a Tua obra, para que eu sirva melhor através da minha.